Prova da URGS 2023. Média da prova, 4,96, desvio padrão, 2,09. Questão 16. A Terra é constantemente atingida por raios cósmicos que chegam a alcançar energias da ordem de 10 na 20 elétron-volts, onde 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Assinale a alternativa que melhor representa a velocidade com a qual uma bolinha de gude de 5 gramas de massa deve se mover para que sua energia cinética seja igual a 10 na 20 elétron-volt. Dados da questão. A energia cinética corresponde a 10 na 20 elétron-volts, multiplicado por 1,6 vezes 10 na menos 19, obtemos o valor de 16 joules. A massa dessa bolinha, 5 gramas, convertida para quilogramas, é igual a 5 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Utilizando a equação da energia cinética, nós calculamos a velocidade. Colocando os dados, 16 é igual a 5 vezes 10 na menos 3 vezes v ao quadrado sobre 2, multiplicando 16 por 2, 32 é igual a 5 vezes 10 na menos 3 vezes v ao quadrado. V ao quadrado igual a 32 sobre 5 vezes 10 na menos 3, o que resulta em 6,4 vezes 10 na 3. Então, V ao quadrado é igual a 64 vezes 10 na 2. Extraindo a raiz desse valor, nós obtemos raiz de 64 vezes 10 na 2 igual a 80 metros por segundo. Resposta da questão alternativa C. Questão 17. Um móvel desloca-se em linha reta com aceleração constante. Sua velocidade no instante zero é não nula. Entre 0 e 5 segundos, o móvel percorre 100 metros e entre 5 e 8 segundos, o móvel percorre 100 metros adicionais. Qual é o valor da aceleração desse móvel? Como esse móvel está em movimento retilíneo e de aceleração constante, ele se encontra em mRV. A equação da distância para o mRV é d igual a VIT mais AT ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores das distâncias percorridas nos dois trechos descritos, de 0 a 5 segundos e de 0 a 8 segundos, onde nesse segundo trecho ele percorre 100 metros a mais, nós temos que 100 é igual a VI vezes 5 mais A vezes 5 ao quadrado sobre 2, e 200, 100 metros a mais, em relação ao primeiro trecho, é igual a VI vezes 8 mais A vezes 8 ao quadrado sobre 2. Simplificando essas duas expressões para o deslocamento no mRV, e na primeira expressão, para simplificar matematicamente, eu vou multiplicar todos os termos por 2, ou seja, 200 é igual a 10 VI mais 25A. A segunda equação, fazendo ela normalmente, 200 é igual a VI vezes 8 mais 32A. Isolando a velocidade inicial nas duas expressões, logicamente essa velocidade inicial é a mesma, VI igual a 20 menos 2,5A na primeira expressão e VI igual a 25 menos 4A na segunda. Igualando as duas expressões com as velocidades iniciais logicamente iguais, como já dito, notem que 20 menos 2,5A é igual a 25 menos 4A. Resolvendo algebricamente essa expressão de igualdade, nós temos que a aceleração resulta em 3,3 metros por segundo ao quadrado, alternativa da letra B. Questão 18. Um bloco de 6 kg desliza sem atrito sobre uma superfície plana horizontal, tracionado por um bloco de 4 kg que está suspenso por uma corda inextensível e de massa desprezível que passa por uma roldana. De quanto é a força de tração na corda? A força de tração ou tensão na corda depende se o sistema está acelerado ou não. Nós temos aqui no sistema sem atrito, conjunto de blocos, onde o bloco de 6 kg no plano horizontal sem atrito, percebam que a força que acelera todo o conjunto de massas, tanto a massa de 6 quanto a massa de 4, é o peso do bloco suspenso na vertical. Ou seja, 40 newtons é a força resultante que acelera tanto a massa de 6
quanto a massa de 4 kg para o sistema de blocos sem atrito. Neste caso, nós podemos considerar que o bloco de 6 kg acelera para a direita e o bloco suspenso acelera para baixo. Logicamente, a aceleração dos dois blocos é a mesma, porque eles estão interligados. Então, neste sistema sem atrito, a força resultante ao peso do bloco pendurado, suspenso na vertical, 40 newtons, e a massa do sistema é a soma das massas, ou seja, 10 quilos. Aplicando a equação de Newton, Fr igual a ma para o sistema, notem que nós calculamos o valor da aceleração. Fr igual a ma para o sistema inteiro, 40 é igual a 10 vezes a aceleração do sistema vale 4 metros por segundo ao quadrado. De posse do valor dessa aceleração, agora sim nós podemos calcular a tensão em cada um dos blocos. Notem que a tensão nas extremidades de um mesmo fio, agora ali representada no desenho, é exatamente a mesma. Nas duas extremidades do mesmo fio, independente da situação em que os blocos se encontram, a tensão assume o mesmo módulo. Percebam que eu posso escolher tanto o bloco de 6 quanto o bloco de 4 para o cálculo da tensão. No caso do bloco de 6 kg, a única força que acelera ele para a direção horizontal, com o módulo 4 metros por segundo ao quadrado, é justamente a força de tensão. O bloco de 4 kg está com a aceleração vertical e para baixo, e nós podemos usar a expressão fundamental de Newton, Fr igual a ma, para o cálculo da tensão em qualquer um dos blocos. Trabalhando no bloco de 6 kg, onde nós percebemos que a força resultante sobre ele, ma, é justamente a força de tensão, temos que para o bloco de 6 kg, T igual a ma, ou seja, a tensão é igual à massa do bloco de 6 kg vezes a aceleração que ele possui, 4 metros por segundo ao quadrado. 6 vezes 4 resulta em 24 newtons. Temos aqui já como resposta a alternativa da letra A. Poderíamos também ter calculado a tensão utilizando o bloco de 4 kg, utilizando a expressão Fr igual a ma. Como ele está acelerado para baixo, a resultante nesse bloco é 40 menos T, ou seja, 40 menos T igual a 4 vezes A, onde a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Temos que a tensão, logicamente, vai dar o mesmo valor já encontrado, 24 newtons. Como dito, a resposta da questão é a alternativa da letra A. Questão 19. Dídimo e Dimorfo são um par de asteroides que estão ligados gravitacionalmente, orbitando em torno de seu centro de massa. Recentemente, a NASA fez colidir contra Dimorfo a sonda DART em um experimento para testar a viabilidade de desviar a trajetória de asteroides potencialmente perigosos para nosso planeta. Como resultado do impacto, a sonda DART aderiu à superfície de Dimorfo, que teve sua trajetória alterada. A respeito dessa colisão, considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. A colisão foi inelástica. Se a sonda aderiu durante a colisão à superfície de Dimorfo, na realidade a colisão foi completamente inelástica, ou seja, do tipo que se perde parcela da energia cinética do sistema de corpos que colide. Portanto, sendo uma colisão completamente inelástica, consideramos que a frase 1 está correta. Afirmação 2. A trajetória de Dídimo também foi alterada pela colisão. Essa figura mostra, antes e depois da colisão, a alteração ocorrida na trajetória de Dimorfo, que foi o asteroide que recebeu a colisão. Antes da colisão, a trajetória é o traçado em branco, e após a colisão, na nova órbita, nós temos o traçado em amarelo. Percebam que, ao alterar a trajetória de Dimorfo, asteroide que recebeu a colisão completamente inelástica, Dídimo também altera sua trajetória, porque ambos orbitam o centro de massa. Se houve a alteração na trajetória de um dos componentes do sistema, houve uma alteração no centro de massa e, portanto, alteração na trajetória de Dídimo. Portanto, a frase 2, afirmação 2, está correta. Afirmação 3. A trajetória do centro de massa do sistema binário original de asteroides foi alterada pela colisão.
Está certo, o centro de massa foi alterado na sua posição por ser alterada a trajetória de um dos componentes, que foi Dimorfo, que inicialmente recebeu a colisão, e também do asteroide Dídimo. O centro de massa, alterando sua posição, altera também a sua trajetória, portanto, está certa a frase 3. Estando as 3 corretas, a alternativa correta é a letra E. Questão 21. Sejam 2 bastões A e B feitos de materiais diferentes. Seus coeficientes de dilatação térmica linear são tais que o coeficiente de A vale o dobro do coeficiente de B. Inicialmente, A e B têm o mesmo comprimento. Após sofrerem simultaneamente o mesmo aumento de temperatura, a razão entre o novo comprimento de A e o novo comprimento de B será... Pela equação da dilatação linear, nós temos que a variação do comprimento, ΔL, é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Como aqui a questão pede a razão do novo comprimento de A pelo novo comprimento de B, o novo comprimento é o comprimento final de cada um desses fios, ou dessas barras. Percebam que o comprimento final, já que ΔL é L menos L0, o comprimento final será L0 mais o ΔL, que é alfa L0 ΔT. Colocando em evidência o comprimento L0 na expressão, nós temos que o comprimento final L é L0, 1 mais alfa ΔT. Esse é o comprimento final expressado pela equação da dilatação linear. Portanto, a razão entre os novos comprimentos das barras A e B, ou seja, LA sobre LB, é a razão matemática entre as expressões L0, 1 mais alfa A delta T, sobre L0, 1 mais alfa B delta T. Como nós temos o mesmo comprimento inicial, L0, para ambas as barras, e a mesma variação de temperatura, esta razão, já que alfa A é igual ao dobro de alfa B, se transforma 1 mais 2 alfa B delta T sobre 1 mais alfa B delta T. Cancelando os termos comuns, nós temos ali que 1 mais 2 sobre 1 mais 1, ou seja, 3 meios é a razão desses novos comprimentos, o que resulta em 1,5. Este número, portanto, é maior que 1 e menor que 2. Resposta correta, alternativa E. Questão 22. Em um dia de primavera, em um laboratório de ciências, um gás que se comporta como gás ideal é mantido confinado em um recipiente de volume constante. Dentro do recipiente, a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 13 graus Celsius. Nessas condições, o laboratorista fecha o laboratório e vai para casa. Ao retornar no dia seguinte, o ambiente está mais aquecido e o mesmo gás encontra-se a uma temperatura de 26 graus Celsius. Nesse momento, a pressão dentro do recipiente é, de acordo com a Lei Geral dos Gases Ideais, o produto PV, pressão-volume pela temperatura absoluta de um gás, tem que ser constante, ou seja, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como nós temos um processo sob volume constante, ou seja, isovolumétrico ou isocórico, podemos cancelar o volume do estado 1 com o volume do estado 2, ou seja, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Conhecendo a pressão no estado 1, que é de 1 atm, e a temperatura que tem que ser convertida em Kelvin nessa expressão, nós temos o quociente 1 sobre 13 mais 273 é igual a P2 sobre 26 mais 273. Fazendo a conta, nós encontramos que a pressão deste recipiente no estado 2 é o quociente 299 por 286, que é um pouco maior que 1, que dá em torno de 1,05 atms. Ou seja, a resposta da questão é a letra A. A pressão no recipiente, após o aquecimento sob volume constante, é maior que 1 atm e menor do que 2 atms. Questão 23. Determinado gás sofre as transformações indicadas nos ciclos abaixo, efetuadas no sentido horário. Nos gráficos,
P designa pressão e V designa volume. As figuras estão na mesma escala. Ao se fechar um ciclo, é correto afirmar que a questão aqui trata do trabalho e do calor que são gerados em um ciclo termodinâmico nos dois diagramas PV aqui mostrados. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é igual a Q menos WV, calor menos trabalho, neste caso em que nós temos duas transformações cíclicas, onde o gás é revertido ao estado inicial, a variação da energia interna é igual a zero. Neste caso, nós podemos dizer que, como o delta é igual a zero na expressão, o calor trocado em cada ciclo é igual ao trabalho trocado em cada ciclo. No caso dos diagramas pressão-volume, o trabalho é sempre analisado através da área do diagrama. Aqui nós temos o trabalho 1 maior que o trabalho 2, em função do tamanho das áreas. E o trabalho é positivo quando nós temos o ciclo percorrido no sentido horário, como o que ocorre nessa questão. Como nesse caso, o trabalho 1 é maior que o trabalho 2, através do tamanho da área, nós temos que o calor efetuado em cada ciclo no diagrama 1 ou no processo 1 é maior que o calor em cada ciclo no diagrama do ciclo 2. Ou seja, a resposta da questão é a alternativa da letra B, que é maior em 1 do que em 2. Questão 24. Um instrumento óptico muito simples e comum é a lupa, também conhecida como lente de aumento. A questão aqui quer saber qual tipo de lente tem como aplicação a lente de aumento ou lupa. No caso, é uma lente convergente quando o objeto é colocado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente ou biconvexa. Notem que as duas faces são convexas. Fazendo o traçado dos raios que vêm do objeto e passam pela lente, ao refratá-los, a lente projeta uma imagem virtual, maior e direta. Não havendo outra alternativa, marcamos aqui a letra A, lente convexa, e a imagem é virtual. Questão 25. Duas esferas condutoras carregadas são colocadas em contato de modo que o potencial elétrico nas suas superfícies fica não nulo e com o mesmo valor em todos os pontos das superfícies. A esfera 1 tem raio R, a esfera 2 tem raio 2R. A seguir, as esferas são separadas até ficarem a grande distância uma da outra. Qual é a razão E1 sobre E2 entre o módulo do campo elétrico na superfície da esfera 1 e o módulo do campo elétrico na superfície da esfera 2 depois da separação? Bom, aqui nós temos uma regra muito importante que, no contato, a carga de uma esfera é proporcional ao seu raio, ou seja, a esfera de raio maior retém maior quantidade de cargas. Se nós temos que o raio da esfera 1 vale R e o raio da esfera 2 vale 2R, ao colocá-las em contato, após a troca de cargas, após o contato, nós teremos as esferas com cargas Q e 2Q, ou seja, a esfera de raio 2R adquire o dobro de cargas e a esfera de raio R vai adquirir metade do valor. Então, eu supus que as cargas após o contato das duas esferas é Q e 2Q. Aplicando a equação do campo próximo à superfície de uma esfera, que é KQ sobre R ao quadrado, nós temos que a razão E1 sobre E2 resulta em KQ1 sobre R ao quadrado sobre KQ2 sobre 2R ao quadrado. Ao trabalhar matematicamente com o quociente entre esses dois campos, resulta em 4Q1 sobre Q2. Como Q1 é Q e Q2 vale 2Q, isso resulta em 4Q sobre 2Q, ou seja, 2 o quociente entre esses dois campos, o que resulta na alternativa da letra C. Questão 26. Uma fonte possui tensão V e resistência interna RI e é colocada como componente do circuito indicado na figura. A tabela apresenta os valores da corrente I que percorre o circuito para dois valores da resistência R. Quais são os valores da voltagem V do circuito e da resistência interna RI desse gerador? Aqui nós temos duas possibilidades de valores de resistência R e a corrente total que circula
nesse circuito, que por sua vez é um circuito série. A voltagem V, que abastece o circuito do gerador, é dada pelo produto R vezes I, onde R é a resistência equivalente desse circuito. A resistência equivalente do circuito série é a soma das resistências que ali estão associadas. Ali nós vemos que a corrente é a mesma que passa nos dois resistores, portanto, esse é o tipo de associação em que eles estão ligados. Como nós temos duas possibilidades de resistência equivalente para os dados da tabela, essa voltagem V pode ser expressa por RI mais 2,5 vezes a corrente, que é 4, e V igual a RI mais 3,5 vezes 3. Fazendo a multiplicação distributiva, nós obtemos que V igual a 4RI mais 10, ou que V igual a 3RI mais 10,5. Como a voltagem, logicamente, é a mesma nos dois casos, igualamos as equações do sistema e obtemos 4RI mais 10 igual a 3RI mais 10,5. Fazendo os cálculos, nós obtemos a resistência interna RI igual a 0,5 ohms. Substituindo esse valor de 0,5 ohms para a resistência interna RI em qualquer uma das funções da voltagem, por exemplo, na primeira, nós obtemos que V igual a 4 vezes 0,5 mais 10, ou seja, que a voltagem do gerador equivale a 12 volts. Resposta da questão, a alternativa da letra B. Questão 27. Um próton é acelerado a partir do repouso por um campo elétrico uniforme E ao longo da distância L, conforme indicado na figura. A seguir, o próton entra numa região do espaço onde há um campo magnético B uniforme ortogonal a E e com a direção perpendicular à figura e entrando na página. Como consequência da interação com o campo magnético, o próton percorre um arco circular de raio R. Todo sistema encontra-se em ambiente de vácuo. Se, no lugar do próton, a partícula acelerada a partir do repouso fosse um núcleo de hélio, partícula alfa, a trajetória circular na presença do campo magnético teria como valor mais próximo para seu raio. Aqui nós sabemos que a partícula alfa, constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, ela tem uma massa 4 vezes maior que a do próton e uma carga 2 vezes maior também. Então, a partícula alfa tem massa igual a 4, carga igual a 2. O próton tem massa igual a 1, ou seja, uma unidade de massa atômica, e carga igual a 1, uma carga elementar. Ao serem jogados no campo elétrico, essas duas partículas vão acelerar em direção à placa negativa, ou seja, aceleram através da força elétrica na mesma direção e sentido do campo elétrico E. A força resultante, portanto, aqui, desconsiderando quaisquer outras interações, é a força elétrica que atua sobre essas duas partículas. A força resultante, M vezes A, portanto, é igual a Q vezes E, onde Q vezes E é a força elétrica que o campo elétrico E exerce sobre cargas que ali são colocadas. Isolando a aceleração, nós temos que o módulo da aceleração das duas cargas é dado por Q vezes E sobre M. Portanto, a aceleração da partícula alfa, Q vezes E sobre M, como ela tem carga 2 vezes maior e massa 4 vezes maior que a do próton, nós podemos concluir que a aceleração da partícula alfa, por causa desses dois fatores em relação ao próton, ela terá metade da aceleração do próton. Ou seja, podemos escrever que a aceleração da partícula alfa, metade da aceleração do próton, ou seja, a aceleração do próton é o dobro da aceleração da partícula alfa. Colocando aqui em valores numéricos, para ficar mais simples de trabalhar matematicamente com as equações que vão surgir, podemos colocar que a aceleração do próton é 2 e a aceleração da partícula alfa é 1. Após saírem da região onde são aceleradas pelo campo elétrico, pela força elétrica, nós temos uma velocidade final atingida por essas duas partículas. Como elas percorrem um comprimento L dentro desse campo elétrico, com a aceleração já definida,
podemos determinar a velocidade final de cada uma dessas partículas pela equação de Torricelli, onde v² é igual a VI ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Ou seja, v² é igual a 2A vezes L, já que a velocidade inicial de ambas as partículas é igual a zero quando elas são soltas dentro do campo elétrico. Colocando ali a expressão final da velocidade final na saída do campo elétrico, V igual a raiz de 2AL. Para o próton e para a partícula alfa, nós podemos reescrever essas velocidades colocando os valores de aceleração, que são 2 e 1. Então, para o próton, é a raiz de 2 vezes L. Para ficar mais simples, a conta que vai surgir depois para avaliar os raios dessas duas partículas quando entrarem no campo magnético, nós podemos colocar L igual a 1. Ou seja, 2 raiz de L para L igual a 1, significa que para o próton a sua velocidade é 2. Para a velocidade da partícula alfa, que também é raiz de 2AL, colocando a aceleração igual a 1, é raiz de 2 vezes 1 vezes L, ou seja, raiz de 2 vezes L. Colocando também aqui, para facilidade de contas, L igual a 1, concluímos que a velocidade de saída do campo elétrico para a partícula alfa é igual a raiz de 2. Agora nós temos instrumentos dados para avaliar os raios das trajetórias que essas partículas vão fazer quando entrarem com essas velocidades no campo magnético. Então nós sabemos que no campo magnético essas duas partículas entram com as velocidades agora definidas, V do próton igual a 2 e V da partícula alfa igual a raiz de 2. Para partículas lançadas perpendicularmente ao campo magnético, elas descrevem trajetórias circulares cujo raio é dado pela expressão mv sobre qb. Colocando agora para essas duas partículas na expressão do raio, massa e velocidade, obtemos que o raio do próton é m vezes 2 sobre qb, ou 2m sobre qb. O raio da partícula alfa, descrito nesse campo magnético, Ra, é igual a 4m vezes raiz de 2 sobre 2qb. Isso, simplificando, resulta em 2m raiz de 2 sobre qb. Ao fazer a relação entre o raio da partícula alfa e o raio do próton, nós obtemos que o raio do alfa sobre o raio do próton é igual a 2m raiz de 2 sobre qb sobre 2m sobre qb. Multiplicando a primeira fração pela segunda invertida, nós obtemos 2m raiz de 2 sobre qb vezes qb sobre 2m. Simplificando os termos dessa expressão, o que fica como a razão do raio da partícula alfa pelo raio do próton é a raiz de 2. Como raiz de 2 é 1,41, obtemos como resposta final a relação do raio da partícula alfa com o raio do próton é tal que o raio da partícula alfa é 1,41 vezes o raio do próton. Voltando às alternativas da questão, como o raio da partícula alfa é 1,41 vezes o raio do próton, onde no enunciado o raio do próton foi chamado de R, concluímos que o raio da partícula alfa é 1,41 R, o que nos dá como resposta a alternativa D. Questão 28. O fóton, manifestação da luz como partícula, também chamado de quantum da radiação eletromagnética, tem massa e carga. Por ser radiação eletromagnética, o fóton não tem massa nem carga, portanto, tem massa nula e carga nula também. O fóton, de acordo com a teoria quântica, ele tem energia dada pela equação E igual a hf e quantidade de movimento ou momento linear cuja equação é Q igual a H sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda da radiação eletromagnética da qual o fóton faz parte, e F, para o cálculo da energia, é a frequência dessa mesma radiação eletromagnética. O que responde corretamente e completa as lacunas do enunciado é a alternativa da letra D. Questão 29. O gráfico abaixo indica o valor da energia de ligação média por núcleo versus o número de núcleons, ou número de massa, para núcleos atômicos.
Por núcleo, entende-se um componente do núcleo atômico, próton ou nêutron. Observando o gráfico, pode-se chegar a conclusões sobre reações nucleares que liberam grande quantidade de energia potencialmente aproveitável, as chamadas fissão e fusão nucleares. A questão envolve em que região do gráfico nós temos a fissão e a fusão nucleares. Lembrando que a fissão nada mais é que a quebra de núcleos atômicos pesados, formando ou gerando núcleos ou elementos mais leves. Já a fusão nuclear, que corresponde à parte da esquerda aqui da curva, nós temos grande quantidade de energia liberada pela grande quantidade de energia de ligação dos núcleos, e são elementos leves ou núcleos leves que se juntam para formar elementos mais pesados. Como dito, essa é a parte à esquerda do gráfico, onde nós temos elementos leves, hidrogênio, trítio, deutério, formando elementos mais pesados. Ou seja, a resposta da questão, interpretando corretamente o gráfico, é a letra E. A fusão nuclear ocorre pela união de determinados núcleos localizados no início da curva à esquerda. Questão 30. Há uma diferença importante entre as naturezas das duas calotas polares do planeta Terra. Enquanto a maior parte da calota austral está apoiada sobre o vasto continente antártico, a maior parte da calota boreal flutua sobre o Oceano Ártico. Uma grande preocupação ambiental atualmente é o aquecimento global, que, entre outras coisas, poderia provocar o derretimento das calotas polares. A respeito do possível derretimento das calotas polares, examine as afirmações abaixo, considerando que se possa desprezar o efeito das diferenças de salinidade das águas. Afirmação 1. O derretimento da calota austral contribuiria mais para a elevação do nível dos oceanos do que o derretimento da calota boreal. Essa frase está correta, porque se o gelo da calota austral se apoia sobre o continente, ou seja, sobre terra firme, significa que este gelo derretendo escoa para o oceano, aumentando o nível das águas. Se percebe que o gelo apoiado sobre terra firme, quando ele derrete, ele acaba desembocando no oceano, aumentando o nível dos mares. Afirmação 2. O derretimento do gelo flutuante não contribui para a elevação do nível dos oceanos. Está correto, assim como o gelo que está dentro de um copo com água, quando ele derrete, ele não aumenta o nível da água dentro do copo, o mesmo acontece com o gelo que flutua sobre a água. Ao derreter, ele não aumenta o nível dos oceanos. Na realidade, o gelo, quando derrete, ele perde volume, e o volume da água que surge do derretimento do gelo é exatamente igual ao volume do bloco de gelo que está submerso na água. Afirmação 3. A suposição de que o derretimento das calotas polares seria uma das causas para a elevação do nível dos oceanos independe da diferença entre as massas específicas ou densidades das fases líquida e sólida da água. Correto. Na realidade, o gelo derrete, formando a água, que, independente da sua densidade, vai aumentar o nível oceânico se for gelo apoiado sobre terra firme. Então, correta a frase 3. O derretimento das calotas polares seria uma das causas para a elevação do nível dos oceanos, no caso do gelo que se apoia sobre terra firme. Resposta da questão alternativa E. As frases 1, 2 e 3 estão corretas.